E o assunto agora é palinologia. E antes que você saia correndo atrás de um dicionário, nós já vamos adiantando que palinologia é o estudo dos grãos de pólen. E fiquem vocês sabendo que a palinologia é importantíssima na medicina, na geologia e até na arqueologia. Aqui, no Instituto de Botânica de São Paulo, se realizam as principais pesquisas sobre o pólen, aqui no Brasil. E quem coordena essas pesquisas é a bióloga Terezinha Santana Mellen. Professora, como é que se começou a estudar, como é que o pólen chegou a chamar a atenção dos cientistas do ponto de vista de ser um objeto de estudo mesmo? Bom, a palinologia cresceu no momento em que ela mostrou uma certa aplicação. Nós tivemos vários trabalhos antigos estudando o grão de pólen, mas somente no momento em que os médicos descobriram que o pólen estava relacionado com problema de alergia, ela começou a crescer como ciência. Verificou-se que uma série de plantas produziam catarros típicos, rinites e alguns chegam a dizer que até asma. E aí houve a necessidade de se estudar com maior cuidado as plantas que causavam alergia. Hoje nós temos inclusive catálogos que fazem a listagem das espécies com a identificação dos grãos de pólen causadores de alergia. Isto permite que os médicos, tendo um paciente com um caso, por exemplo, de rinite, coloque no ambiente que está este paciente lâminas coletoras e depois identifique quais são os grãos de pólen e quais são as espécies que podem causar esse tipo de alergia. E assim iniciar um tratamento orientado, específico para esta planta. Nós temos, em São Paulo, um catálogo produzido como uma demanda do grupo de médicos que trabalham em alergias, no Hospital das Clínicas, no Hospital dos Servidores Públicos, a fim de atender a comunidade sobre esse aspecto. Além desse catálogo de plantas que causam alergia, a senhora também trabalhou num catálogo de plantas melíferas, né, que já conta com mais de 600 espécies. Qual que é a importância de se catalogar essas espécies melíferas do ponto de vista do pólen para a produção de mel? Quer dizer, ajuda a produção de mel a gente conhecer o pólen com que as abelhas estão trabalhando aí? Antes de responder a sua pergunta, eu queria colocar uma coisa que eu acho muito importante, complementando até a sua primeira pergunta. Por que catálogo? Por que nós trabalhamos aqui inicialmente num catálogo de plantas alergógenas e agora num catálogo de plantas melíferas? Porque a flora brasileira é muito rica. E se nós não tivermos projetos, planos, catálogos que mostrem a forma dos grãos de pólen das nossas espécies, nós nunca poderemos fazer identificações. Nós não temos parâmetros com as espécies da Europa e dos Estados Unidos. Por isso, nós partimos inicialmente, em termos de reconhecimento de flora, de catálogos. Para a Europa, todo o mapeamento de espécies melíferas está feito. Para o Brasil, nós estamos partindo disto. Por quê? Ao se fazer uma análise dos grãos de pólen contidos no mel, eu vou poder levantar dados importantes para estudos de ecologia de abelha, mas muito mais dados para interpretar a qualidade de um mel. Se este mel é natural, a origem geográfica desse mel, qual é a espécie botânica que mais contribuiu para a produção desse mel? Vocês ouvem falar em mel de laranjeira, mel de pessegueiro. Então, uma série de plantas que a gente costuma dizer que o mel é desta planta, e nem sempre o mel é desta planta. Nós não temos muitos parâmetros aqui. A análise de mel permite verificar também se o mel é falso ou verdadeiro. Permite determinar quais as plantas que deveriam ser introduzidas para o pasto das abelhas, para a sua alimentação. São informações básicas que nós não temos. Mas para saber quais os grãos de pólen que existem no mel, nós primeiro precisamos fazer um catálogo dos grãos de pólen daquelas plantas que as abelhas visitam. Quer dizer, se eu tiver um
vamos dizer assim, vários enxames de abelhas, se eu me dedicar ao cultivo de abelhas e eu tiver um catálogo desses, eu vou poder introduzir no meu pasto de abelhas algumas espécies que sejam mais interessantes para as abelhas, é isso? Pode até fazer isso. Uma primeira pesquisa de sondagem é pôr colmeias em pastos naturais e ver a própria seleção que a abelha faz, tendo uma disponibilidade de plantas, qual aquela que ela procura com maior intensidade. Algum motivo existe. O segundo passo é ver se o mel que vem desta planta seria um mel de boa qualidade. Agora, professora Terezinha, o pólen, ele é um pozinho, assim, que está espalhado pelo ambiente e parece uma coisa muito frágil, né, um pozinho. E, no entanto, a gente sabe que ele tem uma resistência muito grande, ele resiste a temperaturas enormes e dura por muito tempo. O pólen é resistente. E parece que isso está, de alguma forma, ligado ao processo de fossilização do pólen. O pólen vira fóssil, né? Nesse caso, qual que seria, vamos dizer assim, as aplicações do pólen fóssil? Como é que se poderia utilizar, para a maior vantagem da ciência, essa grande resistência do pólen, resistência temporal, e como é que se pode usar isso? Bem, na verdade, o pólen, como se disse, esse pozinho que está na atmosfera, é aquele pó amarelo que nós encontramos nas flores. Ele é formado por uma parede externa quimicamente resistente e o que eu acho importante destacar é que ele tem uma morfologia muito variada, permitindo com que a gente identifique as plantas a nível de até gênero e espécie. Isto permite, então, um estudo de recomposição de floras do passado. Esta resistência química que permite o pólen a tolerar altas temperaturas, ação de ácidos e de bases fortes, preserva o pólen em sedimentos em condições que a maioria dos restos orgânicos não persistem. Com estes dados do passado, e nós vamos ter registros de grãos de pólen preservados desde o Carbonífero, nós podemos ver que grãos de pólen nós identificamos, que tipo de vegetação existiu no passado e, com isto, pelo tipo de vegetação, saber que clima existiu no passado. Pelo tipo de clima, nós podemos ajudar demais a arqueologia nas suas experiências. Porque se o homem primitivo viveu num clima frio, pelo tipo de morfologia polínica, análise de pólen, nós vamos mudar a vegetação se o clima era frio e úmido, o homem primitivo viveu na caverna. E o nosso tipo de estudo vai orientar o arqueólogo na sua pesquisa, mas vai poder também informar se esse homem primitivo se alimentava, do que ele se alimentava. Vai informar ainda se esse homem primitivo era um agricultor, se devastava a mata e começava uma agricultura, e depois se mudava porque não tinha condições de melhoria de solo. Se ele era um homem que derrubava a mata para pôr pasto. Uma sucessão de camadas do solo no correr do tempo permite verificar essa variação de vegetação através do pólen. Então, este é um dado muito importante. Na Europa, hoje, se faz, inclusive, a análise do comportamento do homem primitivo em funerais. Que tipo de comportamento social ele tinha, inclusive, ao enterrar um defunto. Isto é uma contribuição da paleontologia à arqueologia através de grãos de pólen fossilizados, levantando flora, clima e comportamento do passado. Existe também uma coisa que, quanto mais antigo o período pesquisado, maior a importância do pólen para o levantamento de dados. A senhora poderia falar um pouco sobre isso? O que tem é que nós temos informações muito antigas que o pólen pode nos fornecer para ver mudanças que ocorreram ao longo do tempo na vegetação em decorrência de outros fatores. Então, numa época de geada, nós não vamos ter grão de pólen nos sedimentos. Nos espaços entre duas geadas, no período interglacial, nós vamos ter um tipo de vegetação. Isso nos dá uma informação de alterações havidas ao longo do tempo. Outra informação que nós achamos importante o pólen permite avaliar avanços e recuos do mar.
Quando o mar avança cobrindo a terra, não existe vegetação, vai ter uma precipitação pequena de pólen de algumas espécies marinhas. Quando o mar recua, se instala uma vegetação. Este avanço e recuo do mar proporciona condições de instalação de petróleo, de camadas petrolíferas. Então é um estudo complementar à análise de pesquisa de petróleo. E esta é uma contribuição que eu acho assim que vem sendo muito usada a nível da Petrobras no próprio país. Agora, como é que se faz isso? Quer dizer, como é que é possível estudar os grãos de pólen? Quer dizer, imagino que com microscópios e coisas assim, a senhora podia dar um quadro de como é que se faz, como é que é um pouco o método de estudo dos grãos de pólen? Vamos falar no pólen fóssil primeiro, em que na fossilização todo o conteúdo do grão de pólen é destruído no decorrer do tempo. E ficando só a camada externa, que é aquela básica de morfologia para identificação de espécies. Num estudo de pesquisas de sedimento, nós podemos coletar o pólen por sondagem, como faz a Petrobras, ou deslocando um perfil e coletando o pólen em várias camadas. O passo seguinte é destruir tudo e ficar o pólen. Através de ácido clorídrico nós destruímos todos os carbonatos, com isso nós tiramos o pólen inteiro e destruímos todo o sedimento. Com esse pólen nós fazemos no laboratório uma concentração, montamos lâminas, examinamos ao microscópio, identificamos e fazemos uma análise de resultados. No pólen recente, no pólen atual, que eu vou no jardim, na mata e pego uma flor, eu ou vou num herbário onde ficam as coleções de plantas secas coletadas há anos, eu retiro o pólen e por um método químico eu faço uma fossilização no laboratório. Isto é, eu destruo todo o conteúdo do grão e deixo só a camada externa novamente. Novamente eu vou ao microscópio, examinar, identificar e isto eu preciso de um microscópio óptico de boa qualidade, de excelente resolução, acoplado a câmaras fotográficas. Para estudos mais refinados de posicionamentos definitivos dentro da proposta do trabalho, eu usaria como suporte microscopia eletrônica, quer seja de varredura, quer seja de transmissão. Muito obrigada. Essa foi a professora Terezinha Santana Mellen, do Instituto Botânico, aqui em São Paulo.